Alô? Alô? Alô, alô. Ah, tem que falar baixinho. Alô? Ah, agora sim. Melhorou, né? Estamos escutando. Bem, eu vou fazer sentado, eu acho mais fácil. Bem, vamos começar então. Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade novamente. Fizzly 14, eu costumo participar do evento desde o Fizzly Nu. Foi um evento interessantíssimo. Acho que de todas as edições eu devo ter faltado uma ou duas edições. Ano passado eu vim, passei aí só para dar um oi pro pessoal, acabei não ficando. Mas sempre é bom ter a oportunidade de falar sobre coisas que a gente acredita que sejam importantes, né, num evento que nem esse, um evento expressivo. Meu nome é Fabiano, todo mundo na comunidade Python me conhece como Chiru, tem gente inclusive que nem meu nome sabe, só me conhece pelo apelido. Eu vou tentar fazer uma palestra um pouco diferente para vocês hoje. Não vai ser uma palestra assim tão técnica, mas mais uma palestra, digamos assim, de... O que acontece? Acontece que eu não sei ser engraçado, né? Eu não tenho assim uma veia humorística muito grande. E boa parte do que a gente vai ver aqui são coisas que são tratadas com uma certa ironia pelas comunidades de desenvolvimento de software livre, para problemas que realmente existem no processo de desenvolvimento de software. Eu vou falar sobre muita coisa que tem a ver com o Plone, mas não especificamente apenas coisas que servem para o Plone, mas que servem também para manter outras aplicações, né? Digamos que é o mal do nosso século, a gente tem que aprender a conviver com o desenvolvimento de aplicações que nem sempre são tão simples assim. Primeiro eu vou começar com algumas perguntas, até para ter uma ideia da perspectiva que vocês têm. Quem de vocês trabalha com desenvolvimento com Plone? Erga a mão. Alguém de vocês não sabe o que é o Plone? Um só? Todo mundo sabe o que é. 2. Ok. 3, 4. Ok. Vai. Pelo menos a maioria sabe o que é o Plone. Bem, já que vocês não trabalham com desenvolvimento, mas sabem o que é o Plone, provavelmente vocês são usuários ou já desenvolvem outros tipos de aplicações, outros tipos de plataforma e de repente estão interessados em entender um pouco do que o Plone trabalha. Eu não vou falar sobre isso, mas vou deixar um convite para vocês. Logo depois da minha palestra, vai ter uma palestra do Érico Andrei sobre o estado do Plone. É uma palestra relativamente clássica na comunidade Plone e que costuma acontecer em todas as Plone Conferences, como sendo a palestra de abertura. Geralmente era uma palestra que era dada pelo Alan Runyan, pelo Lime, durante muitos anos, hoje em dia já não é mais. O Érico vai fazer essa palestra logo depois do horário dessa palestra aqui, acho que é na sala P9. Sinceramente eu não sei onde é que é, mas se alguém de vocês souber, estaremos lá. Interessante a palestra dele para vocês entenderem mais sobre o Plone, como ele funciona, para que ele se propõe, como é que funciona o projeto. Eu vou falar sobre algo um pouco diferente. Tá? Eu vou tentar falar do aspecto de engenharia de software de um projeto que nem o Plone. Coisas que a gente, infelizmente, acaba tropeçando aí no dia a dia e nem sempre se toca, né, desses problemas. Mais uma pergunta para a plateia. Quem é que sabe o que é bike shading? E yak shaving? Por que vocês vieram na palestra? Obrigado. Sou casado, viu? Vamos lá. Bem, vamos começar. Yak shaving é uma gíria, né, um slang, né, uma gíria técnica, que ela diz respeito àquele tipo de atividade que você costuma fazer no seu dia a dia e às vezes conscientemente ou inconscientemente você está fazendo aquilo pensando em resolver um problema que você tem, mas na prática o que você está fazendo é postergar a resolução de um problema muito pior, né? Esse tipo de atividade geralmente ela é inútil, né? De maneira prática assim, e objetiva é inútil, mas ela te toma muito tempo e é algo que você realmente acredita que você precisa fazer. Vamos dar um exemplo que não é muito da área de informática, para vocês tentarem entender o que é o yak shaving. Isso vocês vão ver que independente de trabalharem com Plone ou trabalharem com outras tecnologias, provavelmente vocês fazem isso. Esse é o yak, para quem não conhece. É um bichinho simpático.
ele é bem peludo, como vocês podem perceber, né? E tosquilhar um bicho desse deve dar um trabalho bem considerável, né? Por isso que é yak shaving. O exemplo que o pessoal fala, né? Claro, dá para formular muitos, né? Mas digamos, por exemplo, que vocês vão receber uma pessoa na casa de vocês e a cozinha tá uma bagunça, né? Principalmente se você for mulher ou for casado, dificilmente você vai conseguir fazer isso, vai conseguir receber alguém sem querer arrumar a casa antes, né? Aí você decide que você tem que lavar a louça, mas não tem detergente. Aí você percebe que tem que comprar o detergente, mas o mercado é muito longe, aí tem que sair de carro. Aí você entra no carro, não tem combustível, tem que abastecer. Aí vai abastecer, abastece, acaba trocando óleo, volta apressado para casa e esqueceu de comprar o detergente. A gente, invariavelmente, esse tipo de comportamento durante o desenvolvimento de software é muito comum. Quem de vocês nunca sentou na frente de um computador? Não, hoje eu tenho que resolver, sei lá, tem que resolver lá um problema de um cadastro de, sei lá, palestras para um evento. Aí você começa a fazer, você resolve 150 coisas menos que você tinha que fazer. Por que isso acontece? Alguém tem alguma ideia? Falta de foco é um deles. Mas eu diria que uma boa parte da culpa de isso acontecer é do tipo de sistema que a gente usa. A grande maioria dos sistemas não te ajuda a manter o foco e resolver o teu problema diretamente, né? Se você for resolver um problema que nem construir um cadastro em Java, não estou falando mal de Java, estou só dando um exemplo, podia ser PHP também. Qual é a quantidade de coisas que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar com o servidor web, com o banco de dados, modelar o banco, fazer o formulário, validar o formulário. Aí dependendo do tipo de formulário, tem que se preocupar com integridade de dados, com injeção de SQL, com vulnerabilidade de segurança. A quantidade de problemas que você tem que se preocupar para resolver um problema muito simples costuma ser absurda. Uma das coisas que o Plone se propõe a fazer do ponto de vista de plataforma de desenvolvimento, que as pessoas não percebem, é evitar isso. A gente desenvolve todo o framework do Plone para que o desenvolvedor, na hora que for tratar os problemas reais, não tenha que cair nesse ciclo impossível de você sair. Tá? De você ter que ficar, né, como a gente diz ali na região de Caxias, enchendo o salame, né? Mas nem tudo é ruim. Tentando, né, não politizar demais o assunto, mas eu botei isso na palestra, mas as pessoas não tratam dessa forma, é uma maneira que eu enxergo, é uma opinião bem pessoal minha. Eu acho que tem dois tipos de yak shaving, né? Dois tipos de trabalho, de esforço contínuo que existem, o bom e o ruim. O que eu considero ruim? Você tentar fazer as coisas perfeitamente geralmente impede você de resolver os problemas reais. Então, se você for se preocupar demais com aqueles corner cases, né, aqueles casos extremos, geralmente você vai ter muito problema para resolver problemas reais. Se você não quiser se preocupar, você vai ter que, das duas, uma, ou ser relapso em alguns pontos e assumir alguns riscos, ou vai ter que ser muito cuidadoso nas escolhas que você faz, no tipo de tecnologia que você vai adotar, para não precisar se preocupar com os casos extremos, adotar alguma coisa que vai se preocupar contigo. No Plone isso existe. Quem é que usa Plone aqui, fora vocês? Esses 4 conceitos aqui são novidades para vocês? Bem, vamos abrir um parênteses então. Depois do Plone 2.5, muita coisa mudou internamente dentro do Plone. Muita coisa mudou. Houve uma preocupação muito maior em desenvolver um código-fonte baseado em boas práticas de desenvolvimento. Então, muita coisa foi reescrita, buscando-se padrões de projeto, testabilidade de código, de ter realmente uma plataforma mais robusta e mais controlável, digamos assim, que ela se sujeitasse a você fazer as personalizações de uma maneira mais
robusta. No entanto, o Plone 3 hoje a gente enxerga ele como um grande tiro no pé. Quem saiu do Plone 2.5 e foi para o 3 teve muita dificuldade para absorver alguns conceitos, porque foi um baque muito grande, né? Quando você tem um projeto muito orgânico e começa a se propor a profissionalizar o desenvolvimento, a tornar ele algo mais sério, alguns padrões de projeto costumam assustar. Nessa época estava se falando muito do Zope 3 e do que a gente conhece hoje pelo Zope Component Architecture, que é o que define o modelo de componentes do Plone. E a adoção dessa plataforma de componentes causou alguns problemas de ArcShape. Ou seja, você tinha que se preocupar em entender sobre um escopo muito grande, sobre coisas muito, não vou dizer muito complexas, tem alguns conceitos que são até simples, mas que o entendimento deles de por que as coisas são feitas daquela forma exige um certo conhecimento, né? Nem todo mundo fez faculdade de computação e estudou design patterns da faculdade, né? Então não é um assunto muito simples. E o que isso causou? Algumas coisas até hoje são feitas de uma maneira meio atribulada. Pega, por exemplo, portlets, viewlets e views, são 3 conceitos interessantíssimos, mas que se você não usar eles da forma correta, ele pode tornar o desenvolvimento do teu projeto muito complicado. Adapters eu nem vou entrar no mérito, porque adapters é algo que por si só ele é complicado de entender, ele é um design pattern, mas tem gente que usa isso de uma maneira indiscriminada. Usa onde não devia usar, onde não precisaria. E aí torna o entendimento do teu código um pouco mais complexo. Tá? A mensagem geral que eu queria dar aqui é o seguinte: quando a gente desenvolve sistemas, eu não estou falando só do Plone, os sistemas de CMS como um todo, eles têm um objetivo. O objetivo desses sistemas é atender o usuário final. Aí a gente tem que fazer uma auto-reflexão, né? Por que, por exemplo, o WordPress tem tanto mercado? Eu li em algum lugar, por exemplo, que o WordPress tem 50% do mercado de sites desenvolvido com CMS. 50%. Eu não gosto de PHP. Eu tenho minhas ressalvas técnicas contra a linguagem. E todo mundo sabe que o WordPress, o código dele não é e nem nunca vai ser muito bonitinho. Ele foi feito por designers para uma comunidade bem específica, mas deu muito certo. O que isso significa para nós? Que temos uma preocupação com qualidade de código, com segurança de código um pouco maior. Que a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Que a complexidade ela não se justifica por si própria. Você tem que pegar leve. Tem algumas coisas que já são complicadas o suficiente. Então é importante a gente ter o bom senso de saber quando e onde aplicar técnicas que são mais elaboradas. Tá? Então, é um recado meu, uma opinião bem própria minha. Acho que às vezes a gente complica demais algo que podia ser mais simples. Mas tem a parte boa disso, né? Tem coisas que a gente devia fazer diariamente e nem todo mundo faz. E que é um Yakshaving clássico, né? Por exemplo, manter técnicas de desenvolvimento de código seguro e de monitoramento. Quem é que monitora a aplicação aqui, trabalha com infraestrutura de rede? Você, eu, mais alguém? Monitoramento é algo que, assim, hoje eu considero essencial para a sobrevida de aplicações web, que tem uma importância real, ela ser monitorada. Porque a gente, muito comumente, a gente não consegue controlar totalmente o processo de desenvolvimento. Às vezes a gente tem uma equipe de desenvolvimento que é bem capacitada, que eles têm uma boa técnica, usam boas ferramentas, mas nem sempre a gente consegue garantir que aquele software é seguro. Mesmo quando a gente se preocupa muito com isso, às vezes tem casos excepcionais que a gente não consegue prever. A gente tem que tratar vulnerabilidades que ninguém esperava que acontecesse, às vezes em softwares que estão na nossa lista de dependências, mas que não foram feitos por nós. Vai que tem uma vulnerabilidade de kernel lá que começa a ser explorada. Então a única forma de você contornar isso é manter um hábito de monitorar as coisas. Então, o monitoramento é interessante não só do ponto de vista bombeiro, né, de apagar o incêndio, mas de você conseguir se antever a reclamação do usuário, né? Antes do usuário reclamar que o problema existe, você já estava monitorando, então você consegue atuar antes do problema virar um incêndio de grandes proporções, né? E isso é um trabalho que o desenvolvedor não gosta de fazer.
mas alguém tem que fazer. Acho importante que alguém que desenvolva a aplicação, que conhece o código da aplicação, também atue no monitoramento dela, para entender como é que ela está se comportando na vida real. Né? Bem, vou pular algumas coisas, senão eu vou acabar me estendendo. Eu vou dar algumas dicas agora. Dicas que algumas delas valem para o clone, algumas delas valem para outros softwares também. No caso específico do clone, uma dica interessante para evitar esse ciclo vicioso de retrabalho, né, de você ficar escravo das suas obrigações e não conseguir evoluir, não conseguir resolver os problemas reais. A primeira delas é sempre usar a última versão estável do clone para desenvolvimento de novos projetos. Tá, meio óbvio isso. Não é tão óbvio assim. Somente no governo o pessoal tem o hábito de homologar versões de software. Tem que tomar cuidado com isso. Geralmente versões novas têm muitas funcionalidades interessantes, mas elas já estão corrigindo problemas que versões antigas ainda possuem. Tá? Quando a gente não vai falar de segurança, né? Aplicar patch de segurança é uma obrigação. Né? Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas de patch de segurança, como é que o clone trabalha com isso para vocês entenderem. E no clone isso é especialmente simples de fazer, então não tem desculpa para você não fazer esse tipo de correção. Tá? Todo mundo sabe que o clone é feito em Python. Tem essa noção? Python é uma das poucas linguagens que permite o seguinte, que permite que o código-fonte que está sendo executado seja modificado por outro código-fonte. Python é uma linguagem interpretada. Então eu consigo fazer essa habilidade. Como é que em Java, por exemplo, eu faria isso? Que um código-fonte modificasse um outro código-fonte que já está sendo executado. E o cara que é bom de Java vai dizer, existe reflexão em Java, reflexão computacional. Já tentou usar a reflexão computacional para ver o quanto complexo é? É muito mais difícil do que parece. Em teoria até dá para fazer em Java, mas é complexo mesmo. Em Python isso é mais simples, a gente consegue fazer com que... Tem uma técnica para isso, que é o monkey patch, que a gente consegue fazer com que pedaços de código sejam modificados em tempo de execução por outros códigos. Resultado, se você tem uma infraestrutura grande lá, instalada de produtos, e você quer aplicar uma correção de software, você não precisa reinstalar a aplicação ou instalar uma outra versão com a correção. Como acontece muito com Java, com .NET, que são tecnologias onde, querendo ou não, você compila código e gera ou um intermediário, que nem o código do Java, ou gera um executável, para rodar na tua plataforma. Tem que aplicar uma correção, tem que compilar de novo, fazer deploy de novo. Né? Em Python a gente não precisa disso, então não tem motivo para tu não aplicar patch de segurança. Eles são, por natureza, códigos que alteram os outros códigos para fazer as correções serem efetivadas. E, bem, é uma pena o Érico não está aqui, mas esse recado era para ele. Não reinventar a roda. Né? Uma das coisas que estava sendo comentada quando estava sendo planejado o Clone 4 eram os 3Ds, né? O Dexterity, o Diazo e o Deco. Né? Três tecnologias que a gente estava planejando implementar justamente para moldar, modificar a forma como é que o clone trabalhava. O Diazo existe, já está rodando em produção, faz parte do clone hoje, desde o 4.2. O Dexterity começou a fazer parte do clone padrão desde o 4.3, mas o Deco ainda não existe. E provavelmente nunca vai existir. Por quê? Porque eles correram um risco muito alto em querer implementar algo que é complexo demais. Levaram tempo demais para isso e hoje já existem outras alternativas que se propõem a fazer o que o Deco ia fazer, como é o caso do projeto que foi criado pela Simples, que é o Collective Cover. Né? E o Deco, de tão complexo que foi imaginado, de tão revolucionário, acabou caindo pelas tabelas. Tá? Talvez ele ainda exista, talvez ele acabe até existindo, mas muita coisa ele foi influenciado por outros projetos que nesse interim de fato aconteceram. Então tem que tomar cuidado, né, com o tamanho da perna, o tamanho do passo. Outra coisa que eu falo para todo cliente que eu dou consultoria, principalmente sites grandes, né? Plone, no geral, é implementado em sites bem grandes. Então, diminui a dependência entre serviços. Tá? Se você tem um site lá que depende de DNS, depende de banco de dados relacional, do ZODB, depende de LDAP, todos esses serviços com quem você integrou o teu portal, cada um deles pode falhar. E cada um deles vai acabar impactando
na qualidade do teu serviço. Então, sempre que possível, tentar isolar essas dependências. Isso não é nem um pouco fácil. Né? Eu nem vou falar da parte de infraestrutura de rede, porque, enfim, isso para quem trabalha com projetos maiores aí já deve estar calejado. Eu botei coisas a mais nos slides, certamente não vai dar para falar tudo. Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é sobre proxies reversos. Todo mundo sabe o que é um proxy reverso? Sim? O que vocês usam para proxy reverso? Squid. O que mais? Nginx, Varnish, Apache. Todos eles são proxies reversos. A ideia de um proxy, o que é? O proxy normal, o proxy acelerador, que é o mais comum, a gente tem uma rede com, sei lá, dezenas ou centenas de máquinas e tem um link internet. Esse link internet tem uma largura de banda limitada, sei lá, 10, 15 mega. Mas a tua rede interna pode precisar de muito mais banda do que tu tem disponível. Então a gente coloca um proxy que vai fazer cache daquilo que é acessado na tua rede externa. Ou seja, a máquina vai acessar uma página, ela passa no proxy, passa pelo proxy, baixa a página e na volta uma cópia dessa página é armazenada para que outra pessoa que for acessar a mesma página não precise buscar isso de novo na internet. Então tu está economizando banda. Ok? Esse é o proxy normal. O proxy reverso é o contrário. A gente tem o link chegando requisição da internet para acessar um servidor que está na tua rede interna. Ou numa DMZ, não sei. E a ideia do proxy aqui qual é? Geralmente é economizar processamento. Ou seja, algo que é processado no teu servidor de aplicação, que pode ser Java, pode ser PHP, pode ser Clone, como é o nosso caso, vai consumir uma quantidade X de processamento, essa página processada vai ser cacheada no proxy e devolvida para quem está acessando. É a única forma de você conseguir ter centenas ou milhares de requests por segundo. Porque senão, independente da tecnologia que você usa, quando ela é uma página dinâmica e demanda processamento, não tem back-end que consiga processar isso na velocidade que você vai precisar. É a única forma de fazer. Agora, proxy reverso não serve só para economizar processamento. Ele é uma boa ferramenta de segurança também. Então eu vou dar algumas dicas de coisas que eu costumo utilizar. Eu administro um provedor onde a gente é especializado na hospedagem de soluções baseadas em Python, não só Plone, como Django e outros frameworks, onde é especialmente importante ter um proxy bom, para garantir a sanidade da minha rede, porque nem sempre eu tenho acesso ao código-fonte das aplicações que os meus clientes hospedam comigo. Às vezes eu não tenho nenhum direito, do ponto de vista técnico, de mexer nisso. Eu tenho que deixar o cliente mexer, a aplicação é dele, eu não posso influenciar. Mas, do ponto de vista de rede, eu tenho a obrigação de garantir a segurança disso. Então, eu vou mostrar algumas coisas, algumas técnicas que eu costumo utilizar, justamente para evitar esse ciclo vicioso de trabalho e retrabalho, de você ter que ficar o dia inteiro analisando log para descobrir qual é a causa dos problemas que você tem. Então, algumas coisas eu já consigo automatizar. Uma delas é essa aqui, ó. Essa aí é uma ACL de Squid que eu costumo utilizar para bloquear o WebDAV. Tá? O Zope, que é o servidor de aplicações do Plone, ele é HTTP, ele é FTP, ele é XML RPC, ele é WebDAV, ele é ICP, ele é multiprotocolo. Então, o WebDAV, de repente, costuma ser um bom hábito tu bloquear isso no proxy, e o cara que for usar o WebDAV, tu fazer uma CL específica para bloquear, para dar acesso só para quem realmente precisa. Alguns navegadores, como o Internet Explorer, costumam acessar sites como um WebDAV e tratar o Plone site como um banco de objetos, como se fosse um servidor de arquivos. E isso é especialmente pesado, oneroso para os servidores. Então é bom bloquear. Tá? Não bloquear totalmente. Você pode dar acesso para quem realmente vai usar isso, mas para a internet aberta, né, é bom bloquear. Outro exemplo é aquele exemplo ali, ó. Eu vou tratar esse do meio primeiro aqui. Esse do meio, ele é mais simples de entender. O que é isso aqui? A gente hoje é muito importante a gente ter uma boa indexação dos nossos sites no Google, né, para as pessoas fazerem busca e conseguirem acessar as nossas informações. Só que muita gente utiliza isso de uma maneira indiscriminada para acabar crawleando o teu site, se fazendo passar pelo Google. Então o que eu costumo fazer? Eu crio uma ACL
para verificar qual é o user agent que está chegando na requisição. O user agent é um cabeçalho HTTP que identifica qual é o navegador, o agente que está acessando. Se esse agente é o Googlebot, mas não vem de uma rede do Google, eu bloqueio. O Google publica quais são os endereços IPs que eles têm, os servidores de indexação deles. E vocês não fazem ideia da quantidade de tráfego que eu consigo bloquear de gente que diz que é o Googlebot, mas na verdade não é. É da ordem assim de, sei lá, centenas ou milhares de requests por dia de gente tentando se fazer passar pelo Google. E por que eles fazem isso? Às vezes para fazer harvesting de e-mail, capturar informações do teu site. O pessoal que é spammer costuma fazer isso para tentar garimpar a informação do teu site para depois utilizar isso para fins ilícitos. Então é bom tomar cuidado com isso. E tem mais dois exemplos aqui. Esse exemplo de bad URL, que são coisas que eu não deixo acessar, independente do que está sendo processado. E o que eu chamo de bad robots. Tá? Bad robots são geralmente user agents maliciosos. Rootkits, softwares que são utilizados para fazer acesso remoto, coisas assim. Tá? O que tem nesses arquivos TXT, né? Bem, o bad URL é isso aqui. Tá? Se no meu proxy eu estou fazendo proxy para Plone, qualquer coisa que tenha .php, eu não vou deixar acessar. Aí vocês me perguntam, existe isso? Como é que alguém vai acessar algo .php num proxy que está fazendo proxy para o Squid, para o Plone, por exemplo? Existe isso aqui, ó. Esse aqui é um fragmento que eu peguei de um log de um exploit. Tá? O exploit em si, ele sai varrendo a internet, tentando buscar servidores que tenham, por exemplo, nesse caso, o PHP MyAdmin. Você sabe o que é? O PHP MyAdmin é uma interface PHP para gerenciar bancos MySQL. E por que ele faz isso? Porque o PHP MyAdmin, historicamente, teve muita vulnerabilidade de segurança e é uma forma interessante de tu conseguir garimpar dados. Então, é uma das coisas legais de você fazer, por exemplo, quando hospeda Plone. Se você, por exemplo, hospeda WordPress e o cara que é em PHP, e o cara está começando a acessar a URL em ASP-X dentro do teu servidor, bloqueia. Não faz sentido deixar isso aberto. Tá? Esse ZEMU, especificamente, é um pessoal da Romênia, se eu não me engano. É um software de lá. Mas tem vários casos. Vamos voltar aqui. Outros casos. Esse caso aqui, ó. Esse aqui é um exploit bem antigo. Ele é do Microsoft Front Page Server Extensions. Meu amigo, meu servidor não é da Microsoft. Meu servidor é um servidor Squid, com Plone embaixo, é Linux. Então, se tu está tentando acessar isso dentro do meu servidor, boa coisa não é. Pode bloquear. Tem outros casos, né? Depois, se alguém tiver interesse e quiser descobrir por que eu trato eles especificamente, eu posso falar. Bad Robots, que é o que está aqui. Essa aqui é uma coleção que eu venho garimpando há um bom tempo, que consegue delimitar o que são bots maliciosos. Tirando o Googlebot e o MSN Bot, que é do Bing, tu bloquear bot, crawler e spider pega 80% de todo mundo. Aí o que sobra? Sobra, por exemplo, coisas que nem o ZEMU, que eu mostrei. Um acesso, por exemplo, com Java. Ou seja, o cara escreveu um programa em Java para crawlear o meu site. Por que será? Boa coisa não é. Coisas que nem esse Bork Edition. Esse Bork Edition ele é um user agent que foi uma piada que foi feita. Ele é uma versão de Opera que foi propositalmente feita com um bug para puxar a orelha da Microsoft, que na época tinha o mesmo bug e eles não queriam corrigir. Então, se isso chegar no teu servidor, certamente, ou é um navegador que, por definição, está bugado, ou é um navegador que sofreu algum tipo de... né? Ele está afetado por algum tipo de malware. Pode ser bloqueado tranquilamente. E tem alguns que não são tão simples assim de entender. Por exemplo, esse NUT.
O Nut ele é um framework para desenvolvimento de crawlers. Só que quem desenvolve crawlers com o Nut, se não tomar cuidado na forma como é que esse crawler faz, ele vai abrir tanta requisição no teu servidor que ele é capaz de derrubar a tua máquina por DOS, de tanto processamento que ele vai comer. Então, geralmente, eu bloqueio por não saber quem é que está usando esse tipo de biblioteca. Pode ser alguém mal intencionado ou alguém tentando fazer um acesso válido, né? Mas como eu não tenho como saber, eu acabo bloqueando. Tem outros casos, tá? E esse plone.txt aqui, se vocês olharem a regra dele lá, eu tenho aqui a declaração da CL, e a regra dele é, se for um bad robot tentando indexar alguma coisa do plone, bloqueie. O que é isso? Eu estou indexando coisas que não deveriam ser indexadas por natureza. Toda aplicação tem isso. Mas geralmente as pessoas não se preocupam em bloquear. Isso tem dois fatores. Primeiro, você vai ter uma enxurrada de acesso do Googlebot no teu site consumindo processamento para coisas que não deveriam estar sendo indexadas. E segundo, que o teu ranking no Google vai lá para o pé da cova. Porque você vai ter muitas páginas com conteúdos semelhantes sendo indexadas, mas elas em si não vão contribuir para o teu PageRank. Né? Não é um conteúdo interessante para o Google tu ter o conteúdo repetitivo acessado várias vezes. Um exemplo. Independente se você está trabalhando com Plone, WordPress, Drupal, geralmente vocês têm paginações, por exemplo. Você tem lá 10 notícias na primeira página do site. Aí você tem as próximas 10, mais 10, mais 10. Você tem algum mecanismo de paginação. No Plone isso é feito com uma bibliotecazinha de batch que tem uma variável no request que é bstart. Bstart é qual página tu está. Na primeira página, segunda página, terceira página. Só que como o site é dinâmico, tu está alimentando notícias todo dia, pode ser que hoje você indexou uma notícia a respeito de, sei lá, do Fizzly, e ela está na página 3. Mas daqui a 2 horas, você já alimentou um monte de notícias e ela não está mais na página 3. Então pode acontecer do crawler indexar isso estando na página 3, você vai lá, faz a busca, cai no site, mas aí o usuário olha, cadê a informação que eu busquei? Ela não está mais na 3, está lá na 9, por exemplo. Então isso acaba prejudicando também a usabilidade do usuário. Aí os caras vão te ligar, a busca não está funcionando. E tu vai passar o dia inteiro tentando entender o porquê disso. Na verdade a busca está funcionando, o problema é que a busca foi indexada errada no Google, porque você deixou a indexação indexar um elemento dinâmico. Tá? Aí você vai dizer, isso não vai ser indexado? É óbvio que vai ser indexado, mas de outras formas. Indexado num link de destaque que vai estar na página, num banner que acaba levando para a notícia. Você não vai deixar de indexar isso. Geralmente as informações não são acessadas a partir de um único link. Então, não se preocupem com o fato de indexar ou não. O pior problema é indexar errado. Porque isso acaba prejudicando o usuário e gerando uma carga monstruosa no sistema. Acreditem, ninguém se preocupa com isso. Eu vi muito pouca gente se preocupar com esse tipo de coisa. E na prática, isso gera suporte para a equipe de manutenção, gera problema na infraestrutura. Um projeto que eu dei consultoria uns anos atrás era para o pessoal de São Paulo, que tem um grupo editorial que faz revistas. A PC World, a revista CIO, a Computer World. Eles fazem revistas na publicação papel e na publicação web. E eles estavam com problema de sobrecarga nos servidores deles. Ninguém conseguia explicar por que tinha tanta carga. Depois que a gente fez uma filtragem, fez esse tipo de análise, eu consegui reduzir a carga das máquinas em uns 40%. 40% era só lixo de indexação. Era só bot marreteando o servidor o dia inteiro, e isso é péssimo para eles, porque eles gastam com equipamento, gastam com banda, gastam com manutenção, e não tem retorno financeiro. Porque o usuário que está acessando isso não é uma pessoa, é um robô. O robô não clica em banner, não lê notícia, não faz nada. Ele só gera custo. Então é importante ter esse tipo de grau de detalhe de preocupação. Ok, então, falar de um assunto diferente agora. Bike shedding. Bem, bike shedding é outra gíria também, bem comum nas comunidades de desenvolvimento open source, e que ela diz respeito à preocupação que a gente costuma ter em se preocupar com coisas triviais.
Bike shedding vem da expressão que a pessoa se preocupa em qual vai ser a cor do lugar de amarrar a bicicleta antes de construir a casa. Que é algo sem pé nem cabeça. O pessoal, por exemplo, que desenvolve kernel, é muito focado nisso. Olha, isso aqui é bike shedding. Significa que você está se preocupando com um efeito colateral do problema. O problema real tu não está tratando. Né? Então, toda vez que você não se preocupa em tratar a causa, a raiz de um problema e acaba se preocupando com trivialidades, você está fazendo bike shedding. Exemplos de bike shedding. Discutir web design. Esse é clássico. Né? E é incrível. Quanto mais leigo é o usuário, ou de um cargo mais gerencial, mais distante das atividades, né, de desenvolvimento, das atividades operacionais, mais ele gosta de dar opinião em coisas triviais. E a quantidade de tempo que a gente perde com isso é absurda. Né? A gente tem que saber detectar esse tipo de coisa e tentar sempre que possível, né, usar do bom senso, do jogo de cintura para conseguir contornar esse tipo de situação, porque isso não é produtivo para ninguém. Né? Quantos de vocês já fizeram um site, na hora de fazer a apresentação do site, o cara, ao invés de se preocupar com todo o framework, a arquitetura que você desenvolveu, né, todo o trabalho que você fez, ele se preocupa com a cor do logo, ou com a cor do link, ou com o tamanho da fonte. Né? Infelizmente isso acontece. Né? Independente de ser clone ou não, isso acontece. É um caso clássico de bike shedding. Outro caso, por exemplo, discutir política de segurança sem o cara nunca ter lido uma norma ISO de segurança. Ele não é da área de segurança. Mas, sei lá, eu acho que ele tem um sobrinho que é esperto e quer discutir sobre isso. Então, tem que tomar cuidado. Né? Principalmente parte de segurança, tem que levar com uma certa seriedade, não dá para ficar dando pitaco assim, sem saber as implicações. E no caso específico do Plone, a minha predileta é quando as pessoas querem mudar a forma como é que o gerenciador de conteúdo gerencia seu conteúdo. Amigão, por algum motivo o Plone é um dos melhores CMS que existe no mundo, porque tem muita gente que desenvolve isso há pelo menos uns 10 anos, e a forma como isso foi feito funciona. Por que você quer mudar isso? Você tem que ter um motivo muito forte para isso. E acredite, tem gente que cria CMS do zero com essa desculpa. Olha, ó, esse é um bike shedding. Né? É um estacionamentozinho de bicicleta. Caso clássico de bike shedding no Plone, já aconteceu comigo. Vou relatar só para vocês entenderem. Aqui. Tempo atrás eu estava desenvolvendo um sistema, era um sistema que tinha muitos formulários, muitas interfaces, né, de formulário, e isso no Plone, na maneira moderna de fazer, se faz com esquemas, ZOP esquemas. Então você define um esquema, quais são os campos que vai ter no teu esquema, e baseado nesse esquema você vai usar um framework que vai ler o esquema e gerar os formulários. Você não escreve HTML para fazer formulário, isso é da década passada. Né? Só que no caso específico, eu precisava de um campo data, que o valor do campo data não era um valor default fixo. Não era uma data específica, era a data do dia. E a data do dia ela é dada por uma função. Vocês concordam? A data do dia, toda vez que você acessar o formulário, ela muda. Isso não era suportado até o Plone 4.1.2. Tá? Aí, enquanto eu estava desenvolvendo o sistema, eu entro no IRC e encontro um conhecido, o senhor Mikotama, reclamando que ele não sabia fazer isso. Olha, eu tenho um formulário aqui, eu preciso botar um valor inicial no campo, que é um valor dinâmico. Como é que eu faço? Aí começou 2 horas de teoria da conspiração de como ele podia fazer isso. Ah, tu podia fazer um JavaScript. Deixa o formulário carregar, lá no final da página roda um JavaScript que faz uma chamada AJAX. Aí essa chamada AJAX vai lá, pega o valor da função e altera o valor do campo. Funciona? Funciona. Ah, tu podia interceptar o evento na hora que ele vai criar o formulário e setar o valor, tu intercepta isso com uma chamada do ZOP Component Architecture, ele faz um registration lá. Faz um registration lá, intercepta esse método, sobrescreve esse método na classe e coloca o valor que tu quer. Funciona? Funciona. Aí eu disse para ele, Mico,
Para fazer isso, você precisa usar a versão 3.8.1 do zope.esquema, coloca isso no teu build-out e usa o parâmetro default factory. Aí olhou, como assim? Aí abre-se o pacote e olha lá, no changelog está documentado, a partir da versão 3.8.0 passou a ser suportado o default factory. Aí ele me agradeceu, resolvi o problema dele e a gente foi conversar com o release manager do Plone, para que outras pessoas não tivessem que cair nesse mesmo problema. E aí, nesse dia, a gente mudou qual era a configuração do version CFG do Plone, para que essa versão de Zope esquema passasse a fazer parte do core do Plone. Teve plip para isso? Não teve. Teve discussão em lista? Não teve. Foi simplesmente um canetaço. Eu chamei o cara, ó, o problema é esse, a modificação que precisa é essa. Coloca no core? Sim, dia seguinte estava feito release. É um senhor bike shedding querer fazer uma plip para isso. O que é uma plip? Plip é um Plone Enhancement Proposal, é uma proposta de melhoria no Plone. Quando melhorias no Plone são mais substanciais, a gente costuma documentar isso, passa num processo de release, isso é votado pelo Framework Team, e aquelas que são de fato, né, aprovadas acabam entrando no core. Cara, esse tipo de coisa não precisa entrar em discussão. É o tipo de modificação que você tem que pegar e fazer. Liga pro, né, conversa com o release manager, manda o cara fazer e acabou. Tá? Quem faz isso? Muito pouca gente. Eu diria que a grande maioria dos usuários de Plone não tem essa consciência que podem fazer isso. Que podem chegar no IRC e pedir para o cara fazer uma modificação, desde que tu diga para o cara, explique para o cara qual é a situação, qual é o problema, por que tu tem que modificar, e aí a pessoa vai lá e modifica. Você não precisa ser core developer para isso. Você não vai mexer no fonte, só pede para alguém fazer. Eu sou core developer, no Brasil são 31, se eu não me engano, core developers. Core que eu digo, core developers são pessoas que têm permissão para modificar o código fonte padrão do Plone. Né? E parece que só em 2012 foram uns 20 desses 31. Durante muito tempo eram poucas pessoas. Isso tem melhorado com o tempo. Né? Bem diferente de alguns projetos, né? Se pegar, por exemplo, o Drupal, aí o Jomila deve ter meia dúzia de core developer, que são as pessoas que de fato mexem no fonte, e o resto só dá pitaco. Né? Bem, meu tempo está acabando. Eu vou deixar só mais uma última mensagem sobre bike shedding. Procrastinar, às vezes, é uma tendência natural da gente. A gente acaba protelando e deixando para depois coisas que a gente depois vai acabar tropeçando nos próprios pés. Né? Se eu, ao invés de tiver, nesse caso específico do Zope esquema, se eu, ao invés de ter solicitado para o Release Manager modificar a versão do release, do Plone padrão, e eu tivesse simplesmente usado a versão que eu precisava, sem notificar isso, toda vez que eu fosse fazer um software, eu ia ter que cuidar disso. Então é importante você ter essa ciência que, às vezes, as suas contribuições não são puramente altruístas. Não é só para você, não é só para ajudar os outros. Você também está se ajudando fazendo isso. Você está tirando o trabalho das suas costas. E o último recado é que, assim, independente da tecnologia que você usa, Plone especialmente é muito importante porque tem pegado um mercado muito é um mercado que exige muita responsabilidade da gente, de trabalhar com sites grandes no governo. Mas, acima de tudo, eu acho importante que quem for se propor a desenvolver a aplicação Plone tenha um pouco de bom senso na hora que for desenvolver, para não entregar para os clientes aquilo que eles pedem, mas sim o que eles precisam. E às vezes tem uma distância gigantesca entre uma coisa e outra. Né? Eu tenho visto editais assim, solicitando editais às vezes de contratação, com muito dinheiro envolvido, solicitando coisas absurdas. Então, fica um apelo aí, um pouquinho de bom senso, não vai fazer mal para ninguém. Tá bom? Bem, era isso que eu tinha para falar. Não foi uma palestra muito técnica, mas espero que vocês tenham gostado. É isso. Alguma pergunta? Oi.
No Plone 4 ele tem algumas URLs, naquele que você deu um catch no plone.txt, tipo @search, e isso eu não vi tratado ali, mas teria que adicionar esse tipo de coisa também, né? Que o search não é mais search form, nem search, mas... E onde é que a gente encontraria essa fonte, assim, das coisas? Porque mudam e esse negócio de ser @search, por exemplo, é até um problema que o Ministério do Planejamento colocou, porque não é uma URL muito amigável, né? Que não é... É que assim, vamos devagar. O caso específico que você falou, @search sem nenhum parâmetro, a partir do Plone 4.2.4 retorna vazio. Traz de novo a busca, né? Com o campo e nada, resultado de busca. Okay. Então, esse é o primeiro ponto. Se você fizer... Isso mudou. Então, quando você fazia uma chamada do portal catálogo e sem nenhum parâmetro, uma vez ele retornava o catálogo inteiro. Isso é passível de DOS, dependendo da quantidade de dados que tu tem. Isso mudou, então hoje se tu fizer só @search, vem vazio. Aí, se tu passar algum parâmetro, provavelmente esses parâmetros vão retornar resultados pagináveis. Então, no meu caso, eu já estou tratando. Mas aí se não tem paginação, aí já não está coberto, né? Enfim, aí seria um corner case. Mas assim, isso é muito da experiência de quem administra, né? Porque cada site é um site, né? Eu diria que você tem que conhecer bem... esses exemplos que eu dei, a ideia geral deles é interessante, mas querendo ou não, você tem que adaptar para a tua realidade, né? Dependendo de como tu desenvolver o site. Vai que tu não fez em Plone, você tem um pedaço do site lá em WordPress, tem que pensar nisso também. E as regras são diferentes. Mais alguma pergunta? O Plone ele é bastante conhecido, assim, pelo menos para a gente que está iniciando, assim, como sendo um CMS bem seguro, que visa bastante a segurança e bem robusto também, para, que nem você falou, para grandes aplicações. Assim. Recentemente teve um ataque no portal brasil.gov.br, que é feito em Plone. Não sei se você deve ter ficado sabendo, mas eu não sei se você sabe o que ocasionou essa falha, se foi alguma dessas coisas que você falou. Negação de serviço. Negação de serviço? Assim, nenhum site da face da Terra não está sujeito à negação de serviço. Por quê? Porque isso é uma característica do protocolo TCP. Vou explicar a negação de serviço em 2 minutos para ti. Funciona assim, quando tu vai fazer um acesso HTTP, tu tem na tua máquina uma conexão TCP, que vai para o servidor responde com um ACK, aí depois tu vai fazer uma conexão, um SYN de conexão, aí depois vai vir a página para ti. O protocolo, a negação de serviço clássico, o que é? Você faz a conexão, você responde com o ACK, mas você nunca estabelece o resto da conexão, você para a conexão no meio. Então a conexão fica aberta. Problema. A especificação do protocolo TCP define que você tem 65 mil portas disponíveis para fazer conexão, porque ele é 16 bits. Então a porta que você tem é 16 bits, a porta de saída. Quantos sockets você consegue abrir numa máquina? No máximo, 65.535. Cara, isso é rápido de você encher. Então, tá, esse é o DOS clássico. O DOS distribuído, que é o mais difícil de você bloquear, é quando a origem do ataque não é uma máquina só. Ela pode ser uma botnet de centenas ou milhares de máquinas. Aconteceu comigo, antes de vir para cá, na terça-feira, um ataque de uma botnet para um site WordPress. O que o pessoal faz? Através de malwares ou de outros meios, digamos assim, toma conta de máquinas e roda programas nessas máquinas para, por exemplo, descobrir qual é o usuário e senha de um login administrativo numa aplicação por força bruta. Testa uma senha, testa outra senha, testa outra senha. Só que tu não faz isso a partir de uma máquina só. Faz isso a partir de centenas ou milhares de máquinas. No caso do Brasil Gov, o que o pessoal faz? Meu amigo, pega lá uma botnet gigantesca e começa a jogar pacote em cima da tua rede até a rede acabar. Não é uma questão da aplicação. Você afoga a largura de banda da rede. Onde é que isso está? Está no SERP. O SERP tem banda monstruosa. O cara, para fazer isso, tem que ser muito, muito bom para conseguir acabar com a banda do SERP. Mas acontece. Acontece com qualquer pessoa. Tá?
Por isso que esse pessoal que faz o tal do cyberativismo e trabalha com DOS, cara, esse pessoal não tem meu respeito, cara, porque eles são molecada. O pessoal que realmente oferece risco para aplicação de segurança é o pessoal que trabalha com exploração de vulnerabilidade e esses, às vezes, tu nunca sabe que o cara está trabalhando em cima do teu site, se tu não monitora e tal. Aí sim que é meio perigoso. O Plone é usado em alguns sites famosos pela preocupação com segurança. Por exemplo, o BrasilGov é um deles, tu falou, mas o site da FBI, o site da CIA... Polícia Federal também. Polícia Federal. É uma plataforma bem reconhecida pela segurança. Eu não vou entrar no mérito técnico de por que é assim, mas acreditem em mim, é outro mundo. Tá? Por exemplo, é impossível fazer SQL injection no Plone. Impossível. Por quê? Porque Plone não tem SQL. Mais alguma pergunta? É isso? Então tá, pessoal. Muito obrigado. Palestra do Érico Andrei agora. Sala... Ok. Acompanhe o Marco. Ele vai para lá.